Tá falando ou tá quietinho? Tá falando? Eu separei duas. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu separei duas imagens para pôr ali. Uma daquela que vai tendo ali, explicando cada reação que a planta vai ter, que a molécula de glicose vai sofrendo ali nas quebras ali dela, e o ciclo de Krebs, né? Krebs. Krebs, o ciclo de Krebs, separei. Isso. Adelson, você assistiu o vídeo que eu mandei? Assisti, eu separei os trópicos, eu assisti o vídeo lá, os 19 minutos, eu separei os temas ali para ir pesquisando, que no caso, eu separei ali, a respiração celular e a cadeia respiratória. Outro período, o aquecimento global, que eu tenho que pesquisar também, etapas da respiração, que eu já fiz nessa parte, etapas da respiração, né, cadeia de transformação dos elétrons, a glicose, o ciclo do ácido cítrico, né, que é o ciclo de Krebs, né, as moléculas de energia, para pesquisar também ATP, NDH e FADP, e o ciclo do carbono e o balanço da respiração e fotossíntese. Daí o último tópico que eu tenho que pesquisar também é efeito estufa, soluções daí. Eu separei esses tópicos para pesquisar. É isso que você quer que faça? Isso, eu quero que no final você entenda o que essa relação de respiração interfere no aquecimento global. Beleza, então. Que legal, muito bom. É isso aí mesmo. Deixa eu desligar o meu WhatsApp daqui do computador para não ficar fazendo barulho. Mais uma coisa, eu estava lendo agora também sobre a cadeia transportadora de elétrons. Eu não entendi direito como que funciona a função disso aí. Ela vai fazer a ligação com o peroxissomo e com o cloroplasto. Transportadora de elétrons, porque são os elétrons que vão caminhar por essa cadeia até retroalimentar o outro processo. Mas a gente vai falar disso hoje, tá? Beleza. Respiração é a aula de hoje. Tranquilo, então, obrigado. Então tá bom. Eu vou esperar mais 2 minutinhos só, gente, ver se mais alguém entra, senão a gente já começa. Infelizmente, cada vez menos participantes na aula, né? Não sei o que está acontecendo com essa turma. As notas também não foram nada bacanas. Muito pouca entrega. Tá uma turma bem desmotivada, pelo jeito. Que é complicado, né? A matéria presencial, à distância, né? Não, Mas não todas... não aprende nada. Eu tô todas revoltado são... também. Mas todo mundo está entregando, gente. A turma de vocês é um ponto fora da curva inteira. Inteira. Qualquer tipo de exercício do presencial até hoje, vocês foram a turma que menos fizeram entrega. É um perfil bem negativo, assim, para a turma. Você pede resumo, não faz, pede mapa mental, monta esquema, enfim, tá bem complicado mesmo. E durante as aulas a gente pergunta se está tudo ok, se estão entendendo e não vem pergunta. É uma situação que não é confortável para ninguém, né? Para gente que é professor também não é o que eu gostaria. Mas nunca ninguém viveu uma pandemia nessa plenitude, né? Então a gente tem que se adaptar, não tem o que fazer.
Se vocês tiverem colegas em outras faculdades, estão vendo que está todo mundo no mesmo barco. Mas não está sendo proveitoso esse semestre. Mas é que o EPG é estadual, né, gente? Estadual e federal, eles entram em greve. Pararam, abandonaram, não estão fazendo nada para os alunos. Estão tudo curtindo a quarentena em casa. Mas é que vocês têm que ver que lá na UEPG são duas questões, né? A primeira, que eles sempre fazem greve. Então, para eles ter que dar aula em julho ou janeiro inteiro não é novidade, né? Então, se eles precisarem repor esse calendário, para eles não tem problema. Se eles cancelarem o calendário, tipo fazer de conta que 2020 não existiu e aí todo mundo leva um ano a mais para se formar, eles também não são processados, porque ninguém paga para estudar na UEPG. Lá no estado é bem largadão, né? Então não... E todos os funcionários são concursados, então eles vão receber da mesma forma. Então não tem como comparar, é água e vinho. Né? O que vocês têm que comparar é faculdade particular com faculdade particular. E aí não tem nenhuma que não esteja entregando aula, né? Eles podem estar usando plataformas diferentes, mas está todo mundo dando aula. Certo? Bom, mas, gente... sei lá, o negócio do Estado é muito descaso, né, com os alunos, né, eles abandonar tudo e não continuar, não darem um jeito, né? É muito descaso, né? Infelizmente, o jeito de pensar é diferente, né? O jeito de pensar é completamente diferente. Conta para mim, gente, vocês estão enxergando um slide chamado aula de respiração? Sim. Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, pela mesma premissa de sempre, tá? Eu estou trazendo, como eu falo para vocês, eu não gosto muito de slides com textos, né? Mas eu estou trazendo aqui, porque eu sei que isso aqui fica como um material complementar para vocês. Então tá uma mescla aqui de texto e alguns esquemas, tá? Eu passei no grupo de vocês, gente, um vídeo sobre respiração, eu achei bem bacana. Eu achei o cara é bem dinâmico e o fechamento que ele fez com o aquecimento global foi bem legal, tá? Então, por isso que me inspirou de pedir para que vocês se aprofundem nesse tema. A gente tem, fora a aula de hoje, mais 3 encontros, né? Então, sobre cada um deles também eu vou dar uma temática diferente. E eu vou avisando vocês semana a semana para que não fique nada acumulado, vocês não fiquem com uma falsa sensação de sobrecarga, tá? Esses trabalhos que eu estou pedindo, gente, enfatizando o quão importante é essa disciplina de fisiologia vegetal, e já que nós não estamos presencial, né, eu vou tentar fazer com que vocês entendam esse fundamento prático, além dessa 1h30 que a gente fica aqui juntos, tá? Para mim, como eu falei para vocês, o tema mais complexo de todos foi o tema da semana passada, né, fotossíntese, de tanto que eu transformei em 2 aulas, né, porque eu acho que é muito assunto, e é um texto que vocês precisam estudar mesmo, porque infelizmente a gente não consegue, diante de nenhuma ferramenta que a gente conheça ainda hoje, enxergar a planta por dentro, né? Então, por mais que eu conseguisse levar vocês para práticas de laboratório, a gente ia fazer simulações, né? Então, é um conteúdo que vocês realmente precisam estudar para entender, e dele demanda de outros conhecimentos que vão vir para frente, tá? Hoje a gente vai falar de respiração, tá? Ainda fica como assunto futuro a gente falar um pouco sobre fito-hormônios, que é a aula da semana que vem. Aí a gente fala um pouquinho de germinação e nosso último assunto é estresse, tá? Mas a gente tem falado de questões de estresse
desde o nosso primeiro encontro, né? Então, quando a gente falou de água, a gente já falou muito sobre questões estressantes. Quando a gente falou de fotossíntese também, hoje vocês vão entender um pouquinho também aonde que a planta pode estressar e aí a respiração potencializar, que é o caso, por exemplo, de doenças de plantas, né? E, enfim, entender que em cada estágio vegetativo da planta ela tem condições ótimas para estar acontecendo. Na ausência dessa condição ótima, significa que ela está estressada. E se ela está estressada, ela vai apresentar alguma anomalia. E essa anomalia, para nós, agrônomos, fica muito evidente na forma de produtividade, né? Então, a gente pode fazer aferições fisiológicas ou biológicas, mas no final das contas é planta produzindo menos e planta produzindo menos é prejuízo para o produtor, tá? Então vamos lá, gente. Se vocês assistiram o vídeo que eu pedi, vocês viram que aquele professor comentou que com relação à respiração, todo ser vivo respira, tá? Porque possuem células, tá? Então, nós, seres humanos, possuímos um órgão responsável por isso, que são os nossos pulmões, tá? Aí a gente estaria falando de reino animal, né? Que vão ter os órgãos diferenciados. Mas, gente, fungo também respira, planta também respira, tá? Então, o métier da aula de hoje não é falar de outros seres vivos a não serem as plantas, tá? E o que eu já deixo a deixa para vocês é que a respiração acontece via mitocôndrias, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho a partir dos trechos de literatura que eu estou trazendo para vocês e peço, por gentileza, que se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Volto a dizer, gente, que eu não estou colocando a apresentação em modo apresentação para que ela não trave, tá? Então, por isso que ela está abertinha. E assim que a gente conclui, eu já envio esse material para vocês também. Então, eu coloquei ali, gente, todas as células ativas respiram continuamente, absorvendo oxigênio e liberando CO2 em volumes iguais, tá? Então, isso tem a ver com o movimento que a gente vai ver ali na figura 4, do slide 4, tá? Então, a respiração ela é muito mais do que uma troca de gases. Então, o processo geral é uma oxidação, né, ou uma oxirredução, na qual compostos são oxidados para CO2 e oxigênio absorvido e reduzido para formar água, tá? Então, a gente sempre imagina que a água vai entrar na forma de H2O na planta e vai ser sempre assim, e que gás carbônico também é absorvido na forma de CO2 e vai ser sempre assim. Mas se vocês prestaram atenção nas reações químicas das aulas das 2 semanas anteriores, e se vocês já assistiram o vídeo que antecedeu essa aula e leram o livro didático que eu pedi, vocês verificaram que é mais do que isso, né? A planta está fazendo reações químicas e bioquímicas a todo momento. Então, não é incomum para a planta que haja dentro dela reações que formem CO2, oxigênio ou água, tá? Bem, então eu coloquei para vocês ali, ó. A energia produzida pela respiração pode ser na forma de calor e na forma de energia química, tá? Então, o que vai ser energia química para a planta? ATP, tá? Que é o principal benefício da respiração para a manutenção da vida celular. Então, se vocês lembrarem, gente, ou pegarem de novo as aulas das semanas anteriores, a gente viu que fotossíntese acontece em 2 fases, tá? Uma chamada de fase lúmica ou de luz e outra de fase bioquímica ou de escuro ou de ausência de luz. Enfim, uma vai acontecer enquanto é dia e a outra é complementar a essa e acontece durante a noite, tá? Numa dessas fases, a fotossíntese também produz uma quantidade de ATP e durante a outra fase ela vai gastar ATP. Então, se vocês viram no vídeo e já leram o texto que eu solicitei, vocês devem ter visto que a respiração produz muito mais ATP do que a fotossíntese. E por quê, gente? Porque a ATP vai ser energia. Então, todo o processo da planta em que os nutrientes precisam passar de um lugar onde eles estão menos concentrados para um lugar onde eles estão mais concentrados, quer dizer que eles vão contra um gradiente de concentração,
qualquer metabolismo que a planta precisa exercer, que gaste energia, por exemplo, se defender de pragas e doenças, vai existir um consumo de ATP, tá? E no final das contas, os processos que vão redimensionar a translocação do floema para as partes produtivas da planta, o que enche grão é justamente energia, tá? Então, entendam o quão importante esses processos das semanas anteriores e a de hoje, tá? Aí, então, eu coloquei ali para vocês, todos os órgãos das plantas respiram, desde as raízes até as folhas. Entretanto, a respiração é mais intensa em órgãos com maior desenvolvimento, pois necessitam de maior quantidade de energia para a síntese de material orgânico, tá? Então, assim, gente, se vocês lembrarem da primeira aula de água que nós tivemos, isso a gente ainda estava nas nossas aulas presenciais, eu cheguei a comentar com vocês que uma planta poderia morrer afogada, por exemplo. Depois a gente voltou a falar no assunto, falando de ponto de murcha ou ponto de murcha permanente, que é justamente essa relação de quanto que uma planta tolera o estresse com relação ao déficit de água ou déficit hídrico, né? Então, ali a gente já viu uma questão de estresse voltado à água e entendemos que se o estresse for por excesso de água, a planta também vai sentir isso. E a forma dela sentir seria também apresentar um ponto de murcha, mas por afogamento, né? Não por falta de água. Então, a gente viu realmente que desde da raiz, a planta pode apresentar essa relação com respiração, tá? E a gente vai continuar falando disso a partir de hoje. Então, assim, gente, em qualquer parte da planta, ela é formada por tecidos. A gente também viu isso nas primeiras semanas, né? Que a gente viu a parte de anatomia antes de começar a parte de fisiologia. Então, a gente viu que toda planta é formada por órgãos são formados por tecidos e tecidos são formados por células. E todas as células das plantas possuem organelas, e entre essas organelas estão cloroplastos, que fazem a fotossíntese, e as mitocôndrias, que fazem a respiração celular, tá? Então, só para complementar esse trecho que eu coloquei para vocês. Então, gente, eu já mostrei essa figura na aula de fotossíntese, mas eu resolvi trazer ela hoje de novo para fundamentar com vocês, tá? Na verdade, essa figura, ela resume toda a aula de hoje. Tá? Então, o que vocês estão enxergando ali? Entendendo que os processos que acontecem no cloroplasto e na mitocôndria, eles são complementares, né? Então, a gente viu que no cloroplasto é onde ele vai fazer fotossíntese. Fotossíntese, o nome já diz, né? Fotoluz. Então, a luz vai alimentar os processos de fotossistema 1 e de fotossistema 2. Então, se vocês lembrarem, fotossistema 1 e 2 quer dizer que eles acontecem ou na intergrana, né? Que é entre uma grana e outra do grano, ou na membrana do tilacoide, que é aquela superfície, aquela membrana que recobre os grãos, tá? E que fotossistema 1 e 2 tem a ver com comprimento de onda, tá? Então, ela também é chamada de P680 e P700, tá? A gente viu que no processo de fotossíntese, a planta precisa de NADP, que eu falei para vocês, que era nicotinamina, adenosina difosfato, tá? E que ela tinha ADP, que depois se transformaria em ATP, tá? Em uma das fases, só em uma das fases, não nas duas. Tá? E vocês viram no vídeo que o NADP apareceu de novo, e veja que aqui ele realmente aparece no mitocôndrio. Então, esse NADP que é gasto na fotossíntese, vocês viram que ele é produzido na mitocôndria, tá? Então, para que o cloroplasto possa funcionar, então, para que a fotossíntese exista, eu preciso dessa matéria-prima que quem produz para mim é a mitocôndria, tá? Vocês viram que o processo principal que rege o ciclo de Kelvin, desculpe-me, o cloroplasto é o ciclo de Kelvin-Benson, tá? Que ele é dividido em 3 etapas principais, né? Que ele faz a fixação do carbono, né? A fotólise e a hidrólise, ele quebra os elementos, né?
e um deles volta para a cadeia para fazer o processo de regeneração, né? E fazer com que esse ciclo nunca tenha fim. E como produto final do ciclo de Kelvin, eu tenho a produção de açúcar, né? Então, numa planta C3, o açúcar vai ser um, numa planta C4, o açúcar é outro, mas enfim, existe a produção de açúcar, que a literatura também entende como energia, tá? Aí, gente, se vocês viram no vídeo, vocês perceberam que essa glicose produzida na fotossíntese, ela alimenta o ciclo de Krebs, tá? Que é o famoso piruvato, tá? Inclusive, ali no vídeo aparece quantos carbonos tem, que ele também se divide em 2 elementos de 3, e qual que é a sequência que eles têm, tá? Então, no funcionamento desse ciclo de Krebs, eu vou ter 3 etapas de respiração, né? Aqui ele está dando ênfase para a cadeia respiratória, que é uma das etapas, porque justamente ele está fazendo menção com um elemento que é gás, né? Que é o CO2. Então, só enfatizando, são 2 organelas celulares com funções completamente diferentes uma da outra, mas que o funcionamento de uma alimenta a outra, então elas são complementares, tá? Com relação a essa etapa, gente, vocês têm alguma dúvida? Não. Então tá jóia. Tranquilo. Tá, obrigada. Então, seguindo ali, gente. Então, veja que eu coloquei para vocês, ó. A equação simplificada da respiração celular aeróbica, então quer dizer que é uma respiração que precisa de oxigênio, ela está representada a seguir, tá? Que é essa que eu coloquei aqui para vocês. Observe que ela é o inverso da equação da fotossíntese, em que o dióxido de carbono e a água se combinam na presença de energia, né, e a luz, para produzir glicose e oxigênio, tá? Então, por que ele está dizendo o inverso, gente? Porque lá eu pegava o CO2 mais água e na clorofila, na presença da luz, eu transformava em açúcar e oxigênio. Já a respiração, ela é justamente o contrário, tá? Por isso que ele coloca aqui, é o inverso. Então, eu preciso de açúcar e oxigênio e eu transformo, né, a combinação disso daqui vai transformar o processo em novas moléculas de carbono, água, mais energia, tá? Então, a molécula energética gerada a partir das reações de respiração é adenosina trifosfato, a mesma gerada na fase fotoquímica da fotossíntese e utilizada para a produção de glicose no ciclo de Kelvin, tá? Então, vocês podem imaginar assim, gente, mas tem algum sentido a fotossíntese fazer um trabalho de um processo e a respiração fazer o processo inverso? Entendam, gente, que isso faz com que as organelas deem uma condição de total sobrevivência para a planta, tá? E que isso não fica só nessa equação equilibrada. Tanto a fotossíntese, ela faz esse processo repetidas vezes. Então, parte desses elementos vai para alimentar a mitocôndria e parte vira energia, que é o que realmente vai ser usado para o armazenamento de energia para enchimento de grão. Então, existe uma parte de energia, né, ou de processo que ele acontece para a vitalidade da planta, que é para manter ela viva, mas o excedente é o que vai promover o enchimento de grão, tá? Então, eu coloquei, enfatizei aqui para vocês a importância desse processo aqui para a geração de ATP, tá? Então, assim, para que vocês relembrem, né, que isso aqui é matéria lá da biologia celular e molecular, mas é imprescindível que nesse momento a gente reconheça a mitocôndria e a sua composição, né? Então, ela é uma organela relativamente simples, né? Ela é composta por uma dupla membrana, uma externa e uma interna. Ela possui cristais, né? Que compõem a sua molécula e é o local onde vai promover a respiração. Entre a matriz mitocondrial, que vocês estão enxergando aqui, todo curvado, como se fosse o intestino, e existe um espaço intermembrana, tá? Então, isso aqui
é a base da respiração da planta. Então, por isso que lá no primeiro slide eu comentei com vocês que toda a planta respira, porque todos os tecidos, não importa se for flor, se for fruto, se for folha, se for caule, se for raiz, eles são constituídos de tecidos, então respiram, tá? Bacana. Então, com relação a etapas de respiração, tá? O vídeo demonstrou claramente para vocês que a respiração é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a glicólise, né? Seguida do ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, né? E a terceira etapa, chamada de cadeia transportadora de elétrons, ou conhecida pela sigla CTE, tá? O ciclo de Krebs, gente, ou o ciclo do ácido cítrico, vocês estudam ele bem minucioso na disciplina de bioquímica. Vocês já fizeram bioquímica? Bioquímica ainda não. Não, ainda não, professor. Tá. Então, quando vocês fizerem, vocês vão voltar a conhecer esse assunto, tá? Então, não fiquem assustados. O que é bem importante na nossa disciplina é vocês saberem que a fotossíntese está associada com o ciclo de Kelvin, tá? E que a respiração está associada com o ciclo de Krebs, que são 2 coisas completamente diferentes, tá? Ok. Então, veja, gente, que eu estou colocando aqui uma figura para vocês. Essa figura é de um livro do Raven, tá? Vocês também têm acesso a ele, inclusive na biblioteca virtual. E, coincidentemente, foi a figura que o professor... Oi. Eu estava tentando acessar a biblioteca virtual ali, eu coloquei o nome do livro, eu coloquei o autor, não abre nada na biblioteca, não sei o que acontece. A gente deve estar fazendo um processo errado. Qualquer coisa eu faço um vídeo. Funcionou. Eu faço um vídeo, um tutorialzinho, depois e passo para vocês, pode ser? Porque eu coloquei, fiz o login em tudo lá, daí peguei o nome do livro lá, respiração, coloquei lá, só respiração não aparecia, daí peguei o nome do autor, coloquei lá como autor, também não aparecia. Eu mando um tutorialzinho para vocês, já estou anotando aqui para eu não esquecer. Tutorial da biblioteca virtual. Beleza. Tá bom? Tá bom, já acudo vocês. Posso continuar aqui, gente? Pode. Então tá bom. Pode. Beleza, então como eu estava falando para vocês, gente, esse daqui é justamente o esquema que aparece no vídeo que eu mandei para vocês, se vocês prestarem atenção, tá? Então ele está mostrando para vocês aqui as 3 etapas, ó. A glicólise está representada aqui pela letra A B pelo ciclo de Kelvin, né? Ou ciclo do ácido cítrico, que é a mesma coisa, tá? E a C pela cadeia respiratória, tá? Aqui embaixo, gente, aparece a letra D de fermentação, tá? Que seria um processo que é complementar, tá? Realmente, os 3 principais são esses: a glicólise, ciclo de ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons, tá? Mas só para vocês terem noção, gente, a questão da gente conseguir produzir vinhos, enfim, toda bebida que vocês conhecem que é fermentada, né? Cervejas, alguns tipos de frisante, alguns tipos de licor, eles só são possíveis justamente por essa questão da respiração, tá? Então, talvez se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, vocês vão gostar, tá? Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Então, enfatizando, tá? Então, para o processo de glicólise acontecer, veja que o nome já diz o que é o processo, né? Lise quebra, glico de glicose, né? Então, aqui leia açúcar. Então, é a quebra de um açúcar. Qual açúcar? A glicose, tá? Então, o primeiro processo é fazer isso. Quando eu quebro a glicose, o produto final desse processo aqui é um piruvato, tá? Perceba que para fazer essa quebra, gente, é um momento onde eu gero energia, tá? Então, eu tinha ADP no processo e eu faço com que esse ADP se ligue a um fósforo e forme um ATP. Por isso que muita literatura fala que esse processo é energético, tá?
Então, o que significa ser energético? Que ele vai produzir energia, tá? Então, a glicólise é uma das etapas do processo que produz energia. Então, respiração é um processo energético. Deu para entender isso? Sim. Então, tá bom. No caso, ele quebra a glicose é uma molécula carregada de energia. Daí, quando ela é quebrada, essa energia vai ser disposta para a planta, é isso? Não, é que, na verdade, quando ela é quebrada, nessa quebra, ele vai... É porque, assim, olha, ele acontece dentro de uma enzima, tá? Então, quando ele quebra, existe um processo que acontece, que permite com que essa quebra aconteça, tá? E nesse substrato, eu tenho ADP mais fósforo. Então, como ele possui energia, ele faz com que eu produza mais energia, que é ATP, tá? Então, o fato de ser energético, na verdade, é porque eu produzi ATP. Entre aspas, é aquela coisa que quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Então, na verdade, eu só tenho energia porque eu tinha glicose, né? Mas não é a glicose em si, não são os carbonos da glicose que produzem energia, tá? Porque eu produzir energia quer dizer que eu estou produzindo ATP. E em ATP eu não estou falando de carbono. Deu para entender? Mais ou menos. Tá, porque assim, ó, a glicose, ela vai virar piruvato. Eu não tenho fósforo saindo dela, tá? É que no processo de quebra, eu gero energia. Tá? Nenhum processo químico vai estar acontecendo um de cada vez, tá? Na medida que eu quebro essa glicose, tá? Veja nesse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou voltando na fórmula, tá? Então, veja que quando eu estou movimentando isso daqui, ó, que eu só estou juntando açúcar com oxigênio, eu já estou produzindo 3 substratos diferentes, tá? Então, tudo isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse processo de glicose também, eu não estou só quebrando a molécula de glicose em piruvato, tá? Simultaneamente a ela, eu estou unindo um fósforo a uma molécula de ADP, tá? Mas é justamente essa quebra que, entre aspas, incentiva esse processo, tá? Sem haver essa quebra, eu não tenho equilíbrio para que essa junção aqui em cima aconteça, tá? Mas é o ATP que torna o processo energético. Porque você veja aqui para frente, ó, gente, no ciclo do ácido de Krebs, eu também, quando um oxigênio entra aqui no processo, ó, junto com o piruvato, tá? Enquanto eu faço o ciclo do ácido cítrico, eu tenho a formação de ATP. Quando eu passo aqui pelas coenzimas e entra na cadeia transportadora de elétrons, eu também tenho formação de ATP. Então, entenda que o processo de respiração ele é energético, porque em qualquer uma das 3 etapas primordiais deles, acontece a criação de energia. Criar energia é ter molécula de ATP, tá? Então, eu não posso vincular isso só à glicose. Só que, ao mesmo tempo, se eu não tenho glicose entrando no processo, eu não tenho o processo acontecendo. Deu para entender? Deu. No caso daí, depois da quebra da glicose, ela vira o ácido piruvato, ele se forma o acetil-CoA, daí vai Isso, entrar no ciclo de acetilcoenzima A. Krebs. Isso, acetilcoenzima A. Perfeito. Então, Tá? a glicose ela é quebrar, vira piruvato e vai sofrendo acho que 4 ou 6 reações químicas Exato. até virar acetil. Daí vai para a mitocôndria, dando que faz o círculo de Krebs. Isso já está tudo no mitocôndrio. Tudo que a gente está vendo aqui já está dentro da mitocôndria. Está acontecendo nas cristas mitocondriais. Então, tá? No caso, a quebra da glicose ela já acontece dentro da mitocôndria, daí? Já. A glicose é formada vou voltar aqui, ó. Tá, ó. Estão enxergando? Eu não sei se o slide vai em tempo real para vocês. Eu voltei no slide 4. Tá vendo? Sim. Ó,
Ó, produto final aqui da fotossíntese é a glicose, tá? Então, ela sai como glicose do cloroplasto e na entrada da mitocôndria, ó, ela já vira um piruvato, tá vendo? Ó, ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, cadeia respiratória dentro da mitocôndria, tudo dentro da mitocôndria. Então, Sim, sim. Certo? Entendi, então. Então, daí Entendeu? fez a fotossíntese, criou a glicose, na hora que ela entrar na mitocôndria, daí que ela vai sofrer esse processo de quebra e virar piruvato e todas as transformações em diante, é isso? Exatamente. E ó, por mais que seja, vamos dizer assim, uma figura rudimentar, mas eu acho que a gente tem que partir do simples. Veja aqui, ó, tá falando de ATP, 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 tá? Então, por isso que ela é um processo energético. No caso, então, toda quebra, toda transformação, ela vai. Cada vez que ela sofre uma quebra, uma transformação, ela gera um ATP junto, daí, né? Um ou mais, né? Dependendo de qual etapa ela tá. Porque aqui ele está mostrando os processos, ele não está mostrando, vamos dizer assim, as equações equilibradas, né? Ele não está dizendo para nós se é 1, se é 10, se é 15, se é 30 ATP, nesse esquema aqui, né? Certo? Certo. Gente, e assim, ó, me permitam um comentário, ó, veja a diferença de eu dar aula para vocês quando vocês fazem o que a gente pede, tá? Então, veja o nível de discussão que a gente chega e como vocês realmente aprendem melhor, tá? Isso eu estou incentivando vocês a fazer desde o nosso primeiro encontro, que é vocês lerem antes de virem para a aula, tá? Isso é metodologia invertida e esse é o modelo Croton, tá? Então, é aí que você faz as coisas darem certo. Se a responsabilidade fica toda em cima de mim, que eu já tenho conhecimento prévio, para mim tudo é muito lógico e muito óbvio. E aí é lógico que se você está vendo essa informação pela primeira vez, tudo que eu falar para vocês, vocês vão aceitar. Então, por isso que talvez muitas vezes eu pergunto, gente, vocês têm dúvida? E vocês não têm, porque vocês estão vendo aquilo pela primeira vez, tá? Então, eu queria dar parabéns para vocês hoje, aí o Adelso que está falando bastante. Então, assim, queria que vocês entendessem isso também, tá? Muito bacana, outra empolgação que a gente vem para trabalhar com vocês. Espero que vocês não percam isso nesses últimos um mês de aula que a gente ainda tem, tá? Mas é isso daí mesmo. Então, só para a gente fechar o raciocínio, então, sobre essa figura, tá? Então, veja, ó, a glicose, ela veio pronta, mas por que ela veio pronta? Porque quem produziu ela foi o processo de fotossíntese, né? Então, ela sofre ali a quebra, né, gerando um piruvato. O piruvato, na presença do oxigênio, veja que ele também vai sofrer um processo, tá? Porque aqui ele está deixando claro que parte acontece na presença do oxigênio e parte na ausência, né? Porque ele também vai ser quebrado. O que fica muito claro aqui para nós é que a glicose transforma a glicólise, né? Então, é a quebra da glicose em piruvato. O piruvato ele também vai sofrer modificações, tá? Então, parte dele que acontece na ausência do oxigênio é o que permite a fermentação, tá? Que é o que eu falava para vocês, por exemplo, das bebidas, né? E a outra parte aqui acontece na presença do oxigênio, tá? Então, na presença do oxigênio, ele vai fazer todo o ciclo do ácido cítrico, né? Também chamado de ciclo de Krebs. Percebam que existe mais formação de energia aqui, tá? Porque eu estou juntando um fósforo com ADP e estou transformando em ATP, tá? E que esse processo, além de produzir energia, ele vai trabalhar com excitação de elétrons, tá? Então, perceba que nesse ponto aqui, ó, eu tenho elétrons e hidrogênios saindo da cadeia, tá? Porque elas são uma espécie de produto do ciclo de Krebs. Então, para que ele existe? É para isso, tá? Então, ele vai liberar elétrons e hidrogênio, tá? E aí é justamente o que o Adelson falava, que entra aí o processo da famosa coenzima A, né? Acetilcoenzima A. Lá no futuro, gente, quando vocês tiverem aula de plantas daninhas, vocês vão ver que existem alguns herbicidas que são inibidores da síntese de coenzima A, tá? Esse é o modo de ação desse herbicida.
Então, o que que significa? Por que que esse herbicida vai matar a planta? Porque ele vai interromper esse processo aqui, tá? Com isso, não tem alimentação da cadeia de elétrons, consequentemente, eu não vou poder retroalimentar o cloroplasto. Com isso, aquela célula vai morrer e, consequentemente, outras células, outros tecidos, e pode levar a planta toda à morte. Deu para entender, gente? Deu assim. No caso, essa da coenzima A ali, digamos, um herbicida que age ali, a produção de ácidos graxos, tipo, mataria meio que a planta de fome, ou alguma coisa assim do tipo, seria a ação? Ou como que Na, é? ver, na verdade, assim, é como se, como ele vai afetar uma das etapas do ciclo de respiratório, é como se ele fizesse a mitocôndria parar de funcionar, tá? Então, se você pensar grosso modo, você está matando essa planta por asfixia, ela não está respirando mais. Professor, Oi, pode então falar. no caso, ele iria atuar diretamente, tipo, dentro da célula, assim, a partir do núcleo ou alguma parte específica, assim? É uma parte específica, é a mitocôndria. E se não atingir a mitocôndria, não terá efeito, no caso? Não, daí não, porque ele vai agir na coenzima A, tá? Veja aqui, ó, que a coenzima A, ela tá dentro da mitocôndria. Esse retângulo aqui, ele tá, entre aspas, imitando a mitocôndria, ou representando a mitocôndria, tá? Então, assim, se vocês lembrarem, eu já falei para vocês, por exemplo, que nós temos grupos de herbicidas que são inibidores do fotossistema 1 e inibidores do fotossistema 2. Então, lá na fotossíntese já entenderam aonde que esse herbicida vai agir, tá? Aqui eu estou trazendo mais um exemplo para vocês, tá? Que lá, quando vocês fizerem plantas daninhas, vocês vão ter aula de mecanismos de ação, né? Então, existem, sei lá, mais de 14 tipos de mecanismos de ação. Então, aqui eu estou exemplificando para vocês alguns que agem em nível celular, né? Então, um deles inibe a coenzima A. Então, a coenzima A tem bem essa função aqui, tá? De receber o hidrogênio e encaminhar os elétrons desse processo para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, veja que ele vai pipocar aqui, ó, né? E aí ele sai desse processo. Por mais que aqui a gente veja com a sigla só de elétron, gente, é que elétrons pode significar um monte de elementos químicos, né? Aí a gente vai estar falando de cátions, de ânions, enfim, aí entra a química. Mas aqui é para representar o processo de uma maneira geral, tá? Então, quando a luz incide sobre a planta, a gente tem que lembrar das aulas lá de física e de química básica que tudo é formado por uma rede atômica, né? Por isso que os átomos têm tamanho, né? O que dá esse tamanho para os átomos são a quantidade de elétrons. Quando eles são excitados, esses elétrons saem do local deles e vão para outros, até eles gastarem essa energia e voltar para o seu lugar, que é o que a gente viu, por exemplo, na questão, que era a diferença da fotofosforilação cíclica e acíclica, lá da fotossíntese, tá? Então, aqui ele está mostrando que no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, também existe excitação de elétrons, né? E prova disso é que eles são subproduto do processo, né? Então, aí eles entram na cadeia transportadora de elétrons, e aí, quando eles saírem aqui, eles vão se ligar a algum outro elemento, tá? E isso é o que garante esse processo cíclico e ininterrupto, né? E diferente do que a gente vê na fotossíntese, que ela tem uma etapa que ela só acontece na presença da luz, e que se não tiver luz ela não vai acontecer, a cadeia respiratória ela é ininterrupta. Então, a planta está respirando dia e noite, né? Ficou claro isso para vocês? Ficou. Sim, prof. Então tá bom. Agora sim. Gente, então tá bom. Pessoal, volto a dizer, eu sei que é complexo, mas fisiologia vegetal é isso, é unir conhecimentos, né? Eu nunca enganei vocês. E por isso que eu falo que, na minha opinião, ela é a matéria mais importante que a gente tem, porque depois, o que não for planta vai ter que funcionar de acordo com a planta.
Então, você precisa entender do funcionamento dela para saber se ela vai estressar ou não, tá? E, consequentemente, se ela vai produzir ou não. Beleza. Então, assim, gente, na minha humilde opinião, né, a base do nosso conhecimento foi o slide 4, que é vincular o funcionamento das organelas, como um retroalimenta o outro, né? Lógico entender que isso acontece dentro da mitocôndria. E esse processo, que é o slide 8, eu acho que ele resume tudo, tá? Mas eu trouxe outros esquemas para vocês, porque cada literatura vai apresentar esse assunto para vocês de formas diferentes, tá? Eu dei para vocês a sugestão daquele vídeo que eu mandei para vocês ali no nosso grupo de WhatsApp, mas se vocês digitarem respiração no YouTube, vai vir um monte de coisa. Inclusive, tem de um professor de cursinho chamado Juba Jubão, uma coisa assim, não sei se vocês já viram ele, tá? Eu acho ele muito divertido, e eu já usei vídeos deles em outras aulas, só que eu acho que ele é muito segundo grau, né? Mas, se vocês quiserem entender, ele tem 3 vídeos separados do processo de respiração. Um é só glicólise, o outro é só ciclo de Krebs e o outro é só cadeia respiratória, tá? Então, se você acha que você está com algum gap nesse conhecimento, eu acho que valeria a pena vocês assistirem esses vídeos como se fosse uma pós-aula, tá? Para vocês saírem 100% desse conteúdo. Bom, mas então, indo ali para o slide 9, eu coloquei para vocês, então, um outro esquema, né? Que vai findar aqui na cadeia de transporte de elétrons, mas, na verdade, ele simboliza tudo isso para vocês, tá? Então, aqui ele está mostrando para vocês outros elementos que vão acontecer simultaneamente no processo, né? Então, dentro da organela, eu vou ter a formação, então, logicamente, a presença de lipídios, polissacarídeos e proteínas, né? E que esses elementos também, ou eles se juntam, ou eles são quebrados em alguma etapa do processo, né? Então, veja que aqui o piruvato, ele sai dos polissacarídeos, né? Então, hexoses. Então, hexoses já mostra que são elementos com 6 carbonos, né? Aí, veja que aqui ele demonstra o processo lá da inserção na acetilcoenzima A. Aqui o CK significa ciclo de Krebs, né? Então, chamado também ciclo do ácido cítrico, como a gente acabou de ver, e que ele vai findar aqui na cadeia transportadora de elétrons, onde também vai haver geração de energia e água, né, no processo. Nesse esquema que eu coloco aqui para vocês, gente, ele já é um processo adaptado do Theis-Zeiger. Então, o Theis-Zeiger é o livro mais técnico da fisiologia vegetal. Então, por mais que ele seja o mais completo, citado por todo mundo, ele também é o mais difícil, tá? Então, eu estou trazendo aqui todos os processos bioquímicos com vocês, mas só para vocês entenderem que quando eu falo que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, é porque é verdade, tá? Eu, de forma nenhuma, quero que vocês decorem isso daqui, eu só estou trazendo para que vocês tenham uma visão bem ampla do processo, tá? Então, só não se percam nos processos, né? Então, aqui a gente está falando da glicose, né? O piruvato, a acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs, tá? E aí tem todos aqui os eventos paralelos que eu falava para vocês, tá? Na semana que vem, por exemplo, a gente vai falar de fitohormônios, que eu já mencionei isso no início da aula, tá? Então, se vocês prestarem atenção, aqui o autor está fazendo menção a citocianinas, e aqui ele está falando de ABA, que significa ácido abscísico. Então, vocês vão ver que aqui é um exemplo de 2 fitohormônios que estão agindo aí no processo de respiração, tá? Aqui é outro esquema do livro do Theis-Zeiger, tá? Aqui ele está tentando detalhar para vocês o processo da glicólise, que seria a primeira etapa do processo, tá? Então, é bem a transição do final da fotossíntese e o início da respiração, tá? E aqui eu trouxe para vocês o processo do ciclo de Krebs,
Como eu falei para vocês, ele é um assunto que ele é bem detalhado dentro da disciplina de bioquímica, tá? Mas não tinha como passar em branco com ele, tá? Então, o que eu quero enfatizar com vocês, gente, principalmente aqui o processo de entrada, né, do piruvato e a presença aqui da acetilcoenzima A. Aí percebam que o ciclo nada mais é do que pegar esse elemento que entra e à medida que vai havendo as reações, ele vai se transformando, tá? E aí, como vocês viram lá nos esquemas passados, daqui eu vou ter elétrons saindo, né? E tenho formação de energia, tá? Então, se vocês perceberem aqui nesse canto, vocês estão enxergando eu mexer o cursor? Sim. Sim, tá? Então, percebam que aqui, ó, nessa etapa do processo, por exemplo, eu tenho a formação de NADH, que vocês viram lá no vídeo que é a energia. Ó, nessa etapa eu tenho de novo. Nessa etapa aqui eu tenho formação de ATP. Nessa etapa aqui é um outro tipo de substrato, né? Mas também é formação dele, ó, FADH, tá? Aqui eu tenho mais formação da nicotinamida. Então percebam que o ciclo de Krebs, uma das características fortes dele é a produção do NADH ou NADPH, que vocês já viram lá na fotossíntese ser usado e não tinham noção ainda da onde que ele era criado, tá? Então, aqui está explicadinho para vocês que é na etapa da respiração, especificamente no ciclo de Krebs, tá? Nesse esquema aqui, gente, ele traz também uma organização da cadeia transportadora de elétrons, né, e ATP. Volto a falar que eu não quero que vocês decorem nada disso, eu só quero que vocês tenham uma visão fluida, tá, do processo acontecendo, tá? Então, veja que aqui ele está falando, por exemplo, mais especificamente dos elétrons na forma de hidrogênio, tá? Então, veja que aparece hidrogênio aqui, 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 e que hidrogênio ele vai ser usado em vários processos para fazer transporte de elementos. Aí, se vocês lembrarem das nossas aulas de transporte de soluto, que eu mostrava também a célula vegetal para vocês, que a gente falava de antiporte, simporte, se o processo é primário ou é secundário. Lembra que primário é um elemento passando sozinho de um lado para o outro, né? Secundário significa que ele vai precisar de um elemento ou para entrar os dois juntos ou que para um entre o outro saia. Espero que vocês estejam lembrando disso. Que isso pode estar a favor do gradiente de concentração ou contra, que ele pode estar passando por uma proteína canal ou tem que ser por proteínas do tipo bomba, que ele vai ter que explodir de um lado para o outro, tá? E que normalmente o elemento que faz essa reação do elemento secundário são hidrogênios. Então veja a quantidade de hidrogênios formados nesse processo, tá? Bom, e aqui, gente, ó, cada ezinho que vocês estão vendo aqui são mais elétrons, tá? Então, perceba que ele realmente ela é uma cadeia transportadora, e nesse caso aqui, ele pegou a cadeia transportadora e foi dividindo em compartimentos, né? E cada compartimento recebe o nome de complexo, né? Então, aqui o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3, o 4 e o 5, tá? Por que ele é dividido em complexo? Porque em cada uma dessas etapas, um produto diferente é produzido, tá? Então, isso dá, assim, bastante veemência da importância desse processo aí da cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí aqui, gente, eu coloquei a cadeia de fermentação, que seria aquele processo secundário, né, onde não envolve, que é o processo anaeróbico, né? Então, por isso que ele realmente consegue fazer esse processo que a gente conhece como fermentação, tá? Pode falar. No caso, ali na cadeia transportadora de elétrons, ali o elemento fundamental é o hidrogênio para fazer o transporte ali dos elétrons, né? Não, na verdade, assim, os elétrons são vários.
são vários, mas o que acontece ali é que entre aquelas transformações em cada um do complexo, eles vão liberando hidrogênio, tá? Ó, então essa primeira etapa aqui, por exemplo, ela libera 4 hidrogênios. Tá vendo, ó, que a flechinha vem daqui para cá, de baixo para cima, tá? Então eu tenho um processo acontecendo aqui, tá? E ele vai estar acontecendo num local específico da cadeia transportadora, e o processo final desse complexo aqui é produzir 4 hidrogênios e o substrato para a próxima etapa, tá? Aqui eu vou ter esse produto final, mas também tem uma parte de composto químico que é levado para a próxima etapa, tá? Aqui no complexo 3, eu tenho esse processo acontecendo, que vai criar um substrato para o complexo 4, mas nesse processo aqui eu gerei 4 hidrogênios, tá? E assim por diante. Deu para entender, Nelson? Tá, ó, os hidrogênios são resultado, tá? Mas tem vários elétrons que continuam caminhando aqui, ó. Tá vendo? Tá? Porque eles são justamente esse elemento, entre aspas, solto, né? Que vai se juntar com outra etapa do processo. Isso é química pura. No caso aqui, então, o produto final ali desse ciclo é o ácido oxalacético. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Tá? Então, e aqui é justamente isso que ele vai mostrar para você, tá? Então, aqui é onde nasce a glicólise, e aí todos os processos químicos que vai acontecer ali dentro, para no final gerar esse ácido oxalacético ou 3-fosfoglicerato, tá? Que é um composto com 3 carbonos cada um. Bacana? Beleza. Então tá bom. Então daí no caso esse produto com as 2 moléculas com 3 carbonos é o produto final lá da glicose, depois de sofrer todas as quebras e as transformações, né? Isso. E daí você tem que saber que esse elemento aqui vai entrar em outro processo bioquímico, que o resultado dele vai ser de novo uma glicólise, tá? Então, na verdade, esse processo aqui, isso aqui vai alimentar agora a fotossíntese lá no cloroplasto, daí o produto final do ciclo de Kelvin-Benson vai gerar uma glicólise. A glicose vai entrar no processo respiratório, vai fazer tudo isso, vai gerar um composto com 3 carbonos. E assim vai, um retroalimentando o outro. No caso, então, esse ácido oxalacetato, tem os 4 carbonos que vai lá para a fotossíntese, é isso? Esses 4 na carbonos? Verdade, 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos. Daí ele vai sofrer uma transformação, tá? Ele vai sofrer uma transformação, daí lembra que para a planta IC3 vai ser de um jeito, para a planta IC4 vai ser de outro, tá? Lembra que para as plantas IC3 eu vou ter... Pode falar. Não, no livro que eu li, que eu peguei aqui, vi na Wikipédia aqui, ele disse ali que no produto final ali, esse ácido, ele tinha 4 carbonos, que é regenerado voltando para o começo do ciclo. Não, são 3 carbonos, ó, tá? São 3 carbonos. E cuidado com a Wikipédia. A Wikipédia tem muita coisa errada, tá? Tem muita coisa boa na internet, mas a Wikipédia tem que filtrar. Certo? Tá? Ó, são 3 carbonos. Certo. 3 carbonos, tá? Beleza. Então, entendendo o processo bioquímico, a gente vai bater um papinho agora para a gente entender a consequência desse processo na planta, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, gente, respiração de planta e como que isso funciona nos diferentes órgãos vegetais, né? Então, eu coloquei, ó, enquanto apenas os tecidos verdes fazem fotossíntese, todos os tecidos respiram, né, durante as 24 horas do dia. Então, o que isso quer dizer, gente? Vocês viram que a fotossíntese retroalimenta a respiração e vice-versa, tá?
Então, e veja que só os tecidos que são verdes, eles estão refletindo determinados comprimentos de onda e absorvendo outros. Então, entenda que se eu tiver uma planta, entre aspas, muito colorida, eu tenho essa planta numa certa desvantagem de produção, tá? Então, se vocês olharem até a maioria das plantas cultiváveis, elas têm flores pequenas e não muito coloridas, né? Comparada com algumas ornamentais, por exemplo, tá? Então, entenda que existe uma relação aí lógica da natureza, porque tem que existir um equilíbrio entre todas as áreas que são fotossinteticamente ativas daquelas que não são, porque eu vou ter só essas áreas que são fotossinteticamente ativas, elas fazem fotossíntese. Então, elas produzem o açúcar que vai ser gasto ali na respiração. Então, se eu tenho outras partes da planta, além dessas que também estão respirando, eu tenho que ter fotossíntese excedente para essa planta poder respirar. Espero que você esteja entendendo isso, né? Então, eu coloquei ali, ó, de 30% a 60% do ganho diário de carbono fotossintético é perdido no processo de respiração, tá? E esse de 30% a 60% ele varia porque varia de acordo com as espécies e também se existe estresse ou doença acontecendo na planta ou não, né? Aí eu coloquei ali, ó, plantas jovens utilizam cerca de 1/3 de seus fotossintetizados diários no processo respiratório, e esta perda pode dobrar em plantas mais velhas. Então, entenda que quando uma planta, gente, ela começa a senescer, ela deixa de ficar verde e ela começa a perder folhas. Então, imagine o impacto metabólico que isso dá para a planta. E entenda que é por isso que a planta, na sequência, vai morrer, porque a quantidade de respiração da planta aumenta absurdamente versus o que ela consegue fotossintetizar, tá? Então, por mais que a gente entenda o processo como natural, entenda que é por isso que a planta morre, tá? Então, em áreas tropicais, de 70% a 80% do ganho fotossintético diário pode ser perdido na respiração, devido à alta taxa de respiração no escuro associada com elevadas temperaturas noturnas, né? Então, isso já fica um alerta para vocês aí durante os verões, onde a gente tem também noites muito quentes, as plantas não vão estar fazendo fotossíntese naquele momento e ela vai estar respirando muito, tá? Aí eu coloquei ali para vocês agora alguma sequência de slides. Oi, pode falar. Então, aí no caso, para melhor produção, tipo, seria assim, um clima ali, uns 30 graus durante o dia e abaixo de uns 20 graus à noite, assim, para a planta produzir bem e respirar pouco, né? Fotossintetizar bastante. Isso. Quando vocês tiverem as culturas, vocês vão aprender sobre edafoclimatologia, né? Então, entender quais são as questões do ambiente que interferem na fisiologia da planta e o que isso representa em produção, né? Então, vocês vão ter disciplinas, por exemplo, de fitotecnia soja e milho, fitotecnia cana e mandioca, café, entre outros, né? Então, ali vocês vão conseguir detalhar essas características, mas é isso mesmo, tá? Então, com temperaturas extremas, a planta vai estar sofrendo, tá? E agora, gente, eu coloquei separado nos slides as partes vegetais para a gente conversar um pouquinho, né? Então, aqui eu estou falando para vocês sobre a raiz, né? Então, as células da raiz, por exemplo, respiram intensamente, e quanto mais jovem, maior é a taxa de respiração, tá? Por quê, gente? Porque justamente ela está crescendo, então ela vai estar fazendo o processo de meiose e mitose, então são mais células para respirar, tá? Então, o oxigênio utilizado na respiração das raízes provém do próprio solo, porque a gente já viu que o solo tem macroporos e microporos, né? Então, formados por... Ali eles fazem acúmulo de água e ar, né? Ou das partes aéreas do vegetal. E a energia produzida no processo é utilizada, então, para realizar a absorção do acúmulo de nutrientes, no crescimento das estruturas e assim por diante, né? Com relação aos caules, então, as regiões de respiração mais intensas são aquelas em que há a formação de células novas,
como as regiões do câmbio vascular e do filogênio, né? Então, se o caule está crescendo também o xilema e floema. No caule, o oxigênio é proveniente, então, da difusão das células da epiderme ou de lenticelas, caso a planta as possua, né? Com relação à folha, entre todos os órgãos vegetais, é a que realiza a maior troca gasosa com o ambiente devido à presença dos estômatos, né? Sendo a taxa respiratória nesse órgão maior nas folhas jovens e em crescimento, pelos mesmos motivos que eu já falei para vocês. Durante o processo de floração, a respiração é mais intensa devido à necessidade de formação dos tecidos florais. Então, se vocês lembrarem algumas aulas atrás, gente, eu falava para vocês que a fotossíntese ela é maior no início e ela vai se tornando menor do florescimento em diante, e a respiração é o contrário, né? Ela começa mais lenta porque eu tenho uma planta menor, ao passo que essa planta vai se tornando maior, ela vai respirando mais. Então, o momento da floração, em vários livros de fisiologia, eles colocam como se fosse é como se fosse um link, né? Um gráfico onde as linhas se cruzam. Então, no momento da floração, se entende que a respiração e a fotossíntese são iguais. A partir da floração, a fotossíntese diminui e a respiração continua aumentando. E é justamente esse processo, né, ou esses processos que vão levar a planta à morte. Mas como ela é um processo natural, a gente entende isso como senescência, né? Senescer de envelhecer, tá? Aí eu coloco para vocês aqui, ó, já nos frutos, o amadurecimento promove uma intensa e rápida taxa respiratória, né? Então, como eu vinha comentando. Nas sementes, a germinação é uma etapa que requer um aumento da taxa respiratória e o oxigênio disponível para as reações de respiração que provém do solo, né? E aí, depois da semente germinada, volta o que a gente conversou já sobre raiz, caule e assim por diante, tá? Sobre fatores, então, que vão afetar o processo respiratório, gente. Sobre disponibilidade de substrato, né? Plantas com deficiência de amido, frutanos e açúcares de reserva vão apresentar baixa taxa respiratória, porque justamente é o açúcar que promove a taxa respiratória. Se eu tenho baixa produção de açúcar, o processo respiratório ele vai se tornar mais lento, né? Torna o metabolismo da planta mais lento. As plantas respiram mais logo após o pôr do sol, quando o nível de açúcar é alto, ao contrário do que ocorre logo após o nascer do sol. Mas entenda o porquê disso, gente, porque a respiração tem a ver com o processo de fotossíntese. Então, se tem um processo da fotossíntese que só acontece durante o dia, existe essa complementação, né? Então, folhas mais baixas, sombreadas, respiram menos do que plantas superiores e expostas a altas radiações. E aí está deixando bem claro o processo, né? A radiação solar não é só a incidência de luz, mas de temperatura, tá? Então, aí essas plantas do alto fotorrespiram melhor. Fatores que ainda afetam a respiração. Disponibilidade de oxigênio e gás carbônico, tá? Aí aqui eu coloquei 2 adendos para vocês que seriam situações não à parte, porque tudo é processo, mas são reações singulares. Uma delas a gente já falou, né? Que é o caso, por exemplo, de plantas alagadas conseguirem sobreviver. É porque elas desenvolvem um sistema radicular externo, né? Que a gente chama de airífero, que aí ele vai justamente buscar o oxigênio do ar, já que o solo está inundado. Então, algumas plantas têm essa aptidão, que são as alagadas, as que não têm vão morrer, né? E a questão de hidroponia a gente também já comentou em aula, né? Que ela só é possível porque a água é corrente. Se a água fosse parada, as plantas não conseguiriam sobreviver sob hidroponia, né? E ali eu coloquei um outro item para vocês, que é o armazenamento comercial de frutas, tá? Então, vocês também vão ver esse assunto mais profundamente em fruticultura, e vocês vão ver que, por exemplo, gente,
a grande maioria das frutas você colhe uma vez por ano, né? Isso é um caso bem específico, por exemplo, para o comércio de maçã, de pêssego, de kiwi. Essas árvores frutíferas, elas dão frutos só uma vez no ano. Só que a gente consome essas frutas o ano inteiro, tá? Então, como que isso é possível? Porque quando eu faço a colheita desse material, eu vou armazenar o excedente em câmeras frigoríficas, e essas câmeras, elas são calibradas em 2 sensores. Um deles é a temperatura, então ele vai jogar essa temperatura para baixo, justamente para a planta diminuir o metabolismo, né? E existe uma injeção equilibrada de ar, que é o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, isso faz com que as plantas os frutos, eles não congelem, né? Porque senão, quando depois de descongelar, eles vão ficar com um aspecto péssimo. Eles não congelam, eles não apodrecem, e isso mantém, então, a viabilidade e a vitalidade desses frutos, né? Graças a esse equilíbrio da composição desse ar ali dentro associada com a temperatura, tá? Tem muita ciência envolvida nisso, tá? Aí eu coloco para vocês ali ainda com relação à temperatura, né? Então, a velocidade das reações biológicas de uma planta aumenta de 2 a 3 vezes para cada 10 graus de incremento de temperatura dentro de uma faixa de 0 a 30. Se for menor que 0 ou maior que 30, é lógico que essa velocidade das reações biológicas vai mudar, né? Então, acima de 30 graus, a taxa respiratória aumenta mais lentamente, alcançando um platô aos 40 ou 50 graus. E em temperaturas superiores a isso, aí o estresse é muito grande, ela vai decrescer ao invés de aumentar, tá? Mas aí pode ser um caso de que está levando a planta à morte, né? Ela está literalmente queimando. E baixas temperaturas são usadas, como eu falei para vocês, para retardar a respiração após a colheita de frutos ou algumas hortaliças, tá? E aqui, gente, eu coloco basicamente como slide final, né, a questão dos danos por pragas ou por doenças, né? Então, quando um vegetal sofre alguma injúria mecânica causada, seja por fungo, por inseto ou outros organismos, geralmente é um acréscimo da taxa respiratória, né? Então, existem alguns equipamentos que conseguem dimensionar isso. É lógico que isso funciona a nível de pesquisa, né? Não de campo. Mas isso aqui é comprovado por diversos trabalhos, né? Então, quando a planta está se preparando para se defender de algum agente, né? Uma das consequências dessa reação dela é aumentar a taxa respiratória. Então, se está aumentando a taxa respiratória, ela está gastando mais açúcar do que ela deveria. E lembra que esse açúcar tem 2 funções na planta. Uma é alimentar a respiração, a outra é fotoassimilado para encher grão. Então, se ela está respirando mais, ela está gastando o que ela já usaria normalmente da sua respiração, e ela está usando o que a planta teria de reserva, né, de fotoassimilado. Então, aí a planta passa a produzir menos, tá? Sem falar que quando acontece um dano, por exemplo, que um inseto raspou a planta, ou às vezes a planta chega a rasgar, a partir, ou mesmo quando a gente tem algum sintoma de doença, lembra que se comprometeu aquele tecido, ela também não vai estar fotossintetizando mais. Então, a planta deixa de ganhar e perde 2 vezes, tá? Então, é por isso que em experimentos a gente comprova facilmente que quando ele está protegido por algum fungicida, por exemplo, a planta é mais produtiva do que a testemunha que ficou ao léu, né? Por quê? Porque os processos fisiológicos estão sendo comprometidos, tá? Eu deixei aqui, gente, mais um link para vocês dos vídeos. Esse aqui é um daqueles do professor Juba Jubão, tá? Mas deixo a critério de vocês aí buscar coisas que facilitem aí o conhecimento de vocês, tá? A gente está nos minutos finais aí da nossa aula. Eu queria entender para vocês se ficou alguma dúvida, se o processo ficou claro, se vocês querem perguntar alguma coisa.
única coisa que eu não entendi direito mesmo é como que funciona aquela cadeia transportadora de elétrons ali, sabe? Que eu não consegui entender muito bem. É que na cadeia transportadora de elétrons, Adelson, ela é uma terceira etapa. Então, se você pegar todos aqueles slides paralelos que eu coloquei ali, você vai ver compostos diferentes sendo criados, tá? E nessa composição de compostos, existe o transporte de elétrons, tá? E aí podem ser cátions ou ânions, e aí você pode pensar em quantos elementos químicos a planta for capaz de absorver e transportar. Cálcio, sódio, nitrogênio, fósforo, potássio, enfim, todos os elementos, tá? Eles vão ser carregados de elétrons. Então, ao passo que eles se juntam, se quebram dentro daquelas composições químicas, esses elétrons vão transitando nessa cadeia, tá? Mas o importante da cadeia transportadora de elétrons é que, além dessas reações bioquímicas, vai existindo a formação, entre aspas, a liberação daqueles hidrogênios, que aí é o que vai transportar outros elementos na célula como um todo. Então, a célula ela é regulada pelo pH, que é o potencial hidrogênio iônico, tá? Então, se ela responde a um pH para saber se o elemento sai ou entra, isso é medido pelo número de hidrogênios. E esses hidrogênios são produzidos na cadeia transportadora de elétrons. Então, a função da cadeia transportadora é liberar os hidrogênios para as células. São vários, Basicamente, né? Mas uma das características é a liberação de elétrons na forma de hidrogênio. Solto, só hidrogênio. Hidrogênio não ligado com nada. Hidrogênio e hidrogênio. Beleza, então. Mais ninguém, gente? Então, tá bom. Então, gente, volto a enfatizar com vocês, vocês fazerem um trabalho bem bacana, tá? Se aprofundem no assunto, porque, como eu falei, já dei a deixa para vocês aqui, vocês vão voltar a falar desse assunto em outras disciplinas, e não preciso nem dimensionar o quanto que vocês vão usar isso na vida profissional de vocês, tá? Por isso que hoje eu estou pedindo um trabalho mais extenso. Na aula da semana que vem, o assunto também é pesadinho, porque é fito-hormônio, e fito-hormônio é meio mágico, mas ele não é muito simples de se entender, tá? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, mais 4 assuntos. Então, eu vou estar equilibrando essa nota remanescente aí nessas atividades para tentar fazer vocês sugarem o máximo de conteúdo possível para a gente fechar um semestre bem bacana. Tá bom? Meu professor, não tem como dar mais prazo para entregar esse trabalho aí? É bem extenso. Adelson, não tem, porque agora vai embolar tudo. Semana que vem já tem outro, daí já tem outro e já tem outro. Tá? Por isso que não tem. O professor, não tem previsão de volta às aulas? Presencial? Foi falado semana passada, no dia 18, né? Ah, tá, nem não tinha visto. Foi falado no dia 18, mas é para a gente aguardar orientações, né? Era para ter acontecido hoje, mas o governo do estado não liberou a volta ainda, e então eles adiaram para dia 18. Agora, dia 18, a gente fica aguardando, né? Se voltamos mesmo, ou se o governo vai tomar alguma outra atitude. Estamos na expectativa. Digitado, prof, pode ser manuscrito o trabalho? Eu preferia que fosse digitado, porque eu pedi para vocês mandarem por e-mail, tá? Tá. Podem usar gráficos, podem usar figuras, podem usar trabalhos científicos na área. O que eu não quero é figura substituindo texto, gente. Bom, entendeu? Professor? Oi. Assim, em relação às fontes, a senhora quer que faça, tipo, a cada parágrafo que você escrever ali, você coloque a fonte no final como um trabalho científico e faça no final do trabalho as referências bibliográficas? Quero. Isso. Tá. Uhum.
E aí já fiquem ligados, tá, gente? Que, como eu falei ali pro Adelson, cuidem da onde que vocês estão tirando informação, tá? Porque assim, o nosso assunto ele é abordado desde aula de ciências até biologia de ensino médio, fundamental, até terceiro grau, né? Então, cuide com fontes do tipo Wikipédia. A Wikipédia, às vezes, salva a vida da gente, que ninguém tem informação, a Wikipédia tem. Mas não é o caso de respiração, tá? Então, tentem pegar de outras fontes. Tem muitos professores que têm blog, que publicam, tem muito artigo científico na área. Pensem que eu estou fazendo isso pensando no futuro profissional de vocês, tá? Então, por exemplo, eu dei a dica ali de plantas airíferas, essa questão de usar de refrigeração, de ar controlado para você fazer a manutenção de frutas. Vocês não precisam ficar no beabá, né? Estudem mais coisas. E eu dei o tema de aquecimento global justamente para que vocês consigam ter uma visão holística do quanto que isso impacta, o quanto que a agricultura impacta nesse sentido. Para depois, quando vocês verem alguém criticando a agricultura, vocês têm uma argumentação para defender, tá? Então, se tiver pouca vegetação, aquece mais, aquece menos, qualquer tipo de vegetação. Lembra disso que a gente falou agora de tecido verde, de tecido colorido, de parte de planta que fotossintetiza mais, parte de planta que fotossintetiza menos, tá? O que eu quero é que vocês liguem todos esses conhecimentos e agreguem massa cinzenta para vocês. Tem um diferencial, gente. Não tenham preguiça de estudar. Vocês não estão estudando para mim, vocês estão estudando para vocês, tá? Eu sou passageira na vida de vocês, né? Talvez eu seja professora de vocês em outros semestres, talvez não. Mas a fisiologia está no currículo de vocês. A não ser que vocês larguem mão da agronomia, mas se ficarem agrônomos daqui a alguns anos, vocês vão usar anatomia e fisiologia vegetal para tudo. Então, não estudem, não façam um trabalho pensando em mim, façam um trabalho pensando em vocês, no quanto que isso vai dar um diferencial profissional. Por isso que eu falo, não tenham preguiça de estudar, não tenham preguiça de ler. Vocês não estão fazendo isso por ninguém, a não ser por vocês mesmos. Beleza? Beleza, prof. Então tá bom. Beleza. Então tá bom. Pessoal, eu tenho que interromper porque agora eu entro em outra sala, tá? Até semana que vem. Até. Até mais.